Higuruma morto e o Sukuna prestes a finalmente ser derrotado. É isso que você vai ver no capítulo de hoje. Sukuna está frente a frente do prodígio Higuruma. E uma coisa que chamou a atenção do Sukuna não foi somente a sua amplificação de domínio, mas sim o fato de que, mesmo utilizando a amplificação de domínio, a sua técnica não foi desfeita. Quando o Higuruma utilizou a amplificação, assim como eu disse no último vídeo, parece que o efeito da sua técnica diminuiu, assim como a adaptação do Mahoraga não foi anulada, porém somente interrompida. A mesma coisa aconteceu aqui com o Higuruma. Quando ele ativou a amplificação de domínio, a sua técnica da espada do carrasco foi interrompida e não anulada. E isso que chamou a atenção do Sukuna, porque isso é difícil pra caramba de se fazer. É tão difícil que o próprio Sukuna diz que ele consegue operar a sua técnica amaldiçoada num nível muito próximo dele. Ou seja, o Higuruma é realmente alguém muito surpreendente. Por conta disso, o próprio Sukuna lembra do nome do Higuruma e parte para cima com tudo, liberando sua energia amaldiçoada e chamando a atenção dos seus oponentes. O primeiro movimento do Sukuna é picotar todo aquele prédio em que eles estavam, mas o Higuruma também não é acertado por isso. Porém, dá pra ver que o Itadori finalmente chegou ao local. Higuruma então tenta o seu máximo, tenta se aproximar para utilizar sua espada, mas o Sukuna utiliza os destroços do local para tentar acertar o Higuruma. Esses destroços impedem com que Higuruma se aproxima e faz com que o Sukuna tente um contra-ataque, mas ele é impedido pelo Itadori, que tenta um ataque, mas é pego pela quantidade de membros superior do Sukuna. Sukuna então coloca sua mão do lado do Itadori e utiliza o seu Ruptura, picotando o peito do Itadori. E novamente, o Sukuna desdenha completamente do Itadori, dizendo que não tem nenhum interesse nele e retira o moleque da luta. Voltando novamente suas atenções para o Higuruma, ele tenta acertar novamente o Sukuna com sua espada, que desvia sem problema nenhum. Sukuna contra-ataca acertando um direto no queixo do Higuruma, que utiliza um impulso do golpe do Sukuna para dar uma voltinha e tentar dar uma espadada pelas costas do Sukuna. Mas a gente tá falando aqui do Rei das Maldições, ele é rápido demais e ao mesmo tempo que ele desvia, ele vai fazendo os cânticos da sua técnica amaldiçoada e quando ele se afasta, ele já tá pronto para soltar um baita de um desmantelar. Esse desmantelar quebra todo o local e corta um dos braços do Higuruma. E aqui dá pra ver que o Sukuna preza muito pelo Higuruma. Ele tá brincando com o Higuruma e ao mesmo tempo ele quer que o Higuruma mostre todo o seu potencial. Por isso, ao invés de matar de vez o Higuruma, ele fala ali pro Higuruma se curar porque ele ainda não se cansou, ele quer brincar um pouquinho mais com seu novo brinquedo. Higuruma não consegue se curar e por isso o Sukuna arranca o outro braço do Higuruma e diz que da próxima vez ele vai arrancar a cabeça, então é melhor ele se curar logo porque ele tá perdendo a paciência. E cara, isso daqui só prova que o Sukuna tá simplesmente brincando com a galera. Ele poderia ter matado há meia hora atrás já o Higuruma, só que ele tá meio que educando o Higuruma para que ele cresça ainda mais e dê um pouquinho mais de graça pro Sukuna. Olha o nível de superioridade que é o Rei das Maldições. Bom, o Higuruma está prestes a morrer, mas antes de ser finalizado, a gente vê um sangue perfurante, aquela técnica de manipulação de sangue sendo disparado contra o Sukuna, que se defende sem problemas. Sukuna deduz que isso é do Chozo e admite que o Chozo é mais resistente do que ele imaginava, afinal ele perfurou o Chozo e ainda assim veio esse sangue perfurante para cima dele. Esse ataque deu a oportunidade de finalmente o Higuruma aprender a técnica reversa e tentar um ataque meio que surpresa pra cima do Sukuna. E pasmem, ele consegue acertar a mão do Sukuna. Eu acho que nem mesmo o Higuruma acreditou que conseguiu fazer isso. Porém, antes de ser perfurado pela espada, o Sukuna foi mais rápido. Ele se amputou e por isso não teve efeito a espada do carrasco sobre o Sukuna. E como dá pra ver aqui, finalmente acabou a paciência do Sukunão.
Mas antes de continuar, cara, na minha opinião está clara uma coisa, aquela flecha perfurante não foi do Choso, hein? Na minha opinião foi do Itadori. E a gente já soltou aqui a teoria de que, de fato, o Itadori tem a manipulação de sangue. Então tem sentido não ser o Choso e sim o Itadori. E também, convenhamos, é só o Itadori que tá perto. Então a probabilidade de ser o Itadori é mais de 90%. Bom, a paciência do Sukuna acabou, ele picotou o Higuruma, mas a gente vê aqui uma coisa diferente. Na visão do Higuruma, uma maldição pode ficar mais forte depois da morte. Isso é bem adequado a uma maldição. E se aproveitando que o Itadori está muito perto, ele pega sua espada do carrasco e joga para o Itadori, que está bem atrás do Sukuna, diga-se de passagem. Itadori agarra o último presente do Higuruma e lembra até mesmo do Nanami, que disse aquela frase, agora é com você. O Higuruma não disse isso, mas está agindo da mesma forma. Com a espada do carrasco nas mãos, Itadori tenta um golpe finalizador nas costas do Sukuna, acabando assim o capítulo de hoje. E eu tô ansioso demais para ver o que o Sukuna vai fazer nessas condições. Galera, acabou o capítulo de hoje. Eu não esperava que fosse ter um capítulo hoje, porque eu tinha informação de que a gente ia ter uma pausa, mas graças a Deus que a gente teve, porque foi um baita de um capítulo. Nesse final, a gente viu também que o Itadori tá muito mais overpowered do que todo mundo imaginava. Além de ter provavelmente a técnica de manipulação de sangue e também esse braço que é mais resistente do que o normal, afinal ele conseguiu resistir a um desmantelar com esse braço, o Itadori também sabe técnica reversa. O Itadori tá muito overpower e não foi somente o seu físico, a sua manipulação de sangue e a sua manipulação da energia amaldiçoada que melhorou, mas também o seu psicológico. O Itadori não ficou traumatizado ali com a possível morte do Higuruma, ele entende que é um feiticeiro, que isso vai acontecer infelizmente e que ele tem um dever a cumprir. Então o Itadori vai com tudo pra cima do Sukuna, o que eu achei muito, mas muito maneiro. E diga-se de passagem, aconteceu justamente aquilo que eu já tinha falado em um dos vídeos anteriores, aquilo que eu tentei prever, que o Itadori provavelmente herdaria essa espada do carrasco para acabar com o Sukuna. Não se engane, não acredito que ele venha a ficar com essa espada do carrasco para sempre, porque ela só funciona contra alguém que foi condenado à morte, que no caso é o Sukuna. Por isso, é acabar com o Sukuna e a espada já era. Bom, o Sukuna pode morrer com esse golpe, mas eu acho que ainda vai durar um pouquinho mais. Isso daqui é a minha crença. Acho que o Yuta ou a Maki ainda vai ter que interferir nessa luta. Porém, eu acredito que agora, finalmente, o Itadori vai ter um pouquinho de atenção, ao menos a atenção do GG Akutami, porque do Sukuna eu não sei, né? O Sukuna tá nem aí pro Itadori durante todo esse tempo. Mas eu espero um pouquinho mais de atenção no Itadori e mostrar que ele é o protagonista, né? Itadori é foda e eu quero ver um pouco mais do Itadori. Enfim, é isso que tinha pra hoje, espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.